Oi, povo santo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprove a Deus todas as coisas. E hoje vamos estar mais uma vez aqui com o nosso devocional, que é a cura da sogra de Pedro. Amém? Está em Lucas 4:37. Vamos meditar aqui um pouquinho. Nós já fizemos aqui o evangelho todo de Mateus, o evangelho de Marcos e hoje estamos aqui no evangelho de Lucas. Tem a playlist aí, o evangelho de Lucas, tá bom? Então, conto com sua presença. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos e Deus abençoe a sua vida. No Evangelho de Lucas 4:37 diz assim: E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, que nós observamos que o anterior foi a cura do endemoniado que estava lá na sinagoga. Cuidado, cuidado que tá cheio de demônio, viu? Demônio. Então, levantou-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogou-lhe por ela. Simão Pedro, né? E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. Esta quem? A febre. E esta a deixou. Então aí diz assim, ó. E esta a deixou, e ela levantando-se, logo serviu-os. Quer dizer, ela estava enferma, com febre. Então, quando a febre saiu dela, porque, amados, ninguém tem febre a troco de nada. Se você teve uma febre um dia, dois, três. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Corra para o médico, porque febre é um sintoma de que algo no seu corpo não está bem. Ninguém tem febre a troco de nada. É bem capaz de você ter muitas coisas e você não ter o sintoma de febre. Mas muitas vezes pode ser uma garganta, pode ser uma gripe para vir, pode ser muitas vezes um problema, como tem muitas pessoas que começam com a tosse, aí começa aquela febrezinha, pode ser um problema no pulmão. Então, febre é um sinal de que não está nada legal. Mas aqui, o que foi que aconteceu? Jesus repreendeu a febre, né? Repreendeu a febre dela e ela levantou-se, estava bem e foi serviu-os, e os serviu-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidade, estavam enfermos, de várias doenças lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, tá vendo? Sempre tem que ter um endemoniado, gente. Não existe. Aí tem pessoas que acham que certas doenças que a pessoa tem a doença que a Bíblia fala da mulher que tinha um espírito de enfermidade, mas nem toda enfermidade é demônio. Mas acontece que tem demônios que são mesmo enfermidades, né? Como aquela mulher que vivia encurvada, 18 anos encurvada. Ali era um espírito que estava na vida da mulher. Então, aqui, para aquele povo ali judeu, toda enfermidade que a pessoa pudesse ter era separado, porque significava dizer que era demônio. Por isso que ali Jesus falou que certos demônios só saía casta de demônio com jejum e oração. Por quê? Porque era o costume deles ali orar, jejuar pelas pessoas, porque muitas vezes achava que aquelas enfermidades eram demônios. Eles não tinham a pessoa que tinha uma enfermidade, por exemplo, mais grave, uma coisa normal, porque para eles, o judeu, ele não tinha que ter enfermidade nenhuma, e realmente era a promessa de Deus, né? Se você vê o Salmo 91, como eu expliquei aqui, fala sobre isso. Aquilo tudo ali não era para acontecer com ninguém se eles realmente obedecessem à voz do Senhor. Então aqui diz assim, traziam muitos e ele e curava, e também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ele repreendendo-os, não o deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Tá vendo você? Jesus conversava, olha, Deus está falando nesse evangelho de Lucas aqui acerca disso, viu? Deixa uma coisa aqui.
Deus está falando, Deus está falando aqui no Evangelho de Lucas, né, o prefácio, sobre esse negócio de você estar discutindo com o que não presta, discutindo e dando audiência, legalidade para demônio. Jesus está dizendo, os demônios ali diziam, você é de Deus, você é o filho de Deus. Mas aqui está dizendo que Jesus não os deixavam falar, porque eles sabiam quem era Jesus. Entendeu? E Jesus não os deixava falar. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto a ele e o detinham para que não se ausentasse deles. Eles faziam o quê? Eles tentavam conter Jesus ali para que não se afastasse deles. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado e pregava nas sinagogas da Galileia. Tá vendo? Eles queriam tanto que Jesus ficasse ali, porque viu as maravilhas, viu as curas e tal, que eles queriam deter Jesus, para que Jesus ficasse ali. Mas Jesus disse, não, a minha missão é sair para fazer aquilo que meu Pai me designou a fazer. Tá vendo, queridos? Então, se Deus tem um ministério, tem uma obra na sua vida, faça. Não estacione seu pensamento no que não deve. Não pare, não deixe Satanás tirar o foco que Deus quer que você tenha, que é Ele, é o alvo. Porque você tem que aprender uma coisa. Toda vez que uma bênção está para ser derramada na sua vida, vai existir muitas lutas, muitos levantes, muitos afrontas, que é para você desviar o foco e você perder a sua bênção. Lembra de Daniel? Daniel, a Bíblia diz que Daniel orou. E quantos dias ficou Daniel esperando a resposta? Hein? Só que lá em cima, que hoje não existe mais isso, porque tudo é pelo nome do Senhor, não vai ter anjo para poder estar lutando. Quer dizer, o mensageiro veio com a resposta e lá o escapiroto, né, barrou, precisou vir o arcanjo Miguel para poder guerrear e o Gabriel entregar a resposta da oração a Daniel, que foi ouvida desde o primeiro dia. Então, meu bem, não vacile. Não vacile. Deus tem uma obra a realizar na sua vida. Não dê trégua para o diabo. Não discuta. Ah, mas deixa falar. Deixa falar, se for casos extremos, procure ver os seus direitos, mas deixe se levantar quem quiser, não perca a sua bênção, porque o diabo ele não vai usar quem está lá fora, ele vai usar quem prega a palavra de Deus, ele vai usar quem diz que fala do amor de Deus, ele vai usar quem diz que faz a obra de Deus para poder lhe atingir. Mas você vigie, porque o Senhor Jesus nos ensina assim, amém? Faça aquilo que Deus quer que você faça. Cuide dos enfermos, repreenda as doenças e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Tchau!